Pai que me criou, do Filho que me resgatou e do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da divina vontade para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Meditação do dia 1º de julho, Livro do Céu, volume 2, a terceira parte do capítulo 1. 28 de fevereiro de 1899. Agora, esta alma, que tem a fé que Luísa explicou no trecho anterior. Então, esta alma, como abomina o pecado, mas ao mesmo tempo compadece dos demais, roga por aquele que vê que caminha no caminho do precipício, se une com Jesus Cristo e se oferece vítima para sofrer e assim aplacar a divina justiça e para livrar as criaturas dos merecidos castigos. E se for necessário o sacrifício de sua vida, de bom grado o faria para a salvação de uma alma. Havendo-me dito o confessor que lhe explicasse como vejo a divindade de Nosso Senhor, respondi-lhe que era impossível saber-lhe dizer algo, mas na noite apareceu-me o bendito Jesus e quase me repreendeu por esta minha negação, e então me fez relampejar como 2 raios luminosíssimos. Com o primeiro compreendi em minha inteligência que a fé é Deus e que Deus é a fé. Já tentei dizer alguma coisa sobre a fé, agora tentarei de dizer como vejo a Deus, e este foi o segundo raio. Agora, enquanto me encontro fora de mim mesma e encontrando-me no alto dos céus, pareceu-me ver dentro de uma luz, e ele mesmo parecia também luz, e nesta luz encontrava-se beleza, força, sabedoria, imensidão, altura, profundidade, sem limites nem confins. Assim também no ar que respiramos é o próprio Deus que se respira. Assim que cada um pode fazê-lo com a própria vida, como de fato é. Como vida própria, como de fato é. Então nada lhe escapa e nenhuma lhe pode escapar. Esta luz parece ser toda voz sem que fale, toda obrante enquanto sempre repousa. Encontra-se por toda parte sem estorvar em nada. E enquanto se encontra em toda parte, tem também seu centro. Ó Deus, como sois incompreensível! Vejo-te, sinto-te, és minha vida, restringes-te em mim, enquanto ficas sempre imenso e nada perdes de ti. No entanto, sinto-me balbuciante e me parece não saber dizer nada. Para me poder explicar melhor, segundo a nossa linguagem humana, direi que vejo uma sombra de Deus em tudo o que foi criado, porque em tudo o que foi criado, onde lançou a sombra de sua beleza, onde os seus perfumes, onde sua luz, como no sol, onde vejo uma sombra especial de Deus. Vejo-o como delineado neste astro, que é como o rei dos planetas. O que é o Sol? Não é outra coisa que um globo de fogo. Um é o globo, mas muitos são os raios, de modo que, então, podemos compreender facilmente. Primeiro, o globo é Deus, os raios, os imensos atributos de Deus. O Sol é fogo, mas, ao mesmo tempo, é luz e calor, assim que a Santíssima Trindade está representada no Sol. O fogo é o Pai, a luz é o Filho, o calor é o Espírito Santo. Mas um só é o Sol. Assim como não se pode dividir o fogo da luz e do calor. Assim, uma é a potência do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que entre eles não se podem realmente separar. E assim como o fogo se produz luz e calor ao mesmo tempo, assim não se pode conceber o fogo sem se conceber também a luz e o calor. Assim não se pode conceber o Pai antes do Filho e do Espírito Santo, e assim reciprocamente. Tem os três o mesmo princípio eterno.
Acrescento que a luz do sol se expande por toda parte. Assim Deus, com sua imensidão, onde quer que penetre. Porém, recordemos que não é mais que uma sombra, porque o sol não chegaria onde não pode penetrar com sua luz, mas Deus penetra onde quer que fosse. Deus é Espírito puríssimo e nós o podemos simbolizar no sol que faz penetrar seus raios em qualquer lugar, sem que ninguém os possa tomar entre as mãos. Deus olha tudo, as iniquidades, as infâmias dos homens, e ele fica sempre o que é, puro, santo, imaculado. Sombra de Deus é o sol que manda luz sobre as imundícies e fica imaculado. Expande sua luz no fogo e não se queima, no mar, nos rios e não se afoga. Dá luz a todos, fecunda tudo, dá vida a tudo com seu calor e não empobrece de luz nem perde nada de seu calor, e muito mais. Enquanto faz tanto bem a todos, ele de nenhum tem necessidade e fica sempre o que é, majestoso, resplandecente, sem jamais mudar-se. Ó, como se representam bem no sol as qualidades divinas. Deus, com sua imensidão, se encontra no fogo e não arde, no mar e não se afoga, sob nossos passos e não pisamos. Dá a todos e não empobrece, e de ninguém tem necessidade. Vê tudo, mas é todo olhos, e não há coisa que não sinta. Está no dia de cada fibra do nosso coração, de cada pensamento de nossa mente. E sendo Espírito Puríssimo, não tem nem ouvidos, nem olhos, e aconteça o que acontecer, não muda jamais. O sol, investindo o mundo com sua luz, não se cansa, assim Deus, dando vida a todos, ajudando e regendo o mundo, não se cansa. Para não gozar mais a luz do sol e seus benéficos efeitos, o homem pode esconder-se, pode pôr obstáculos, mas o sol nada lhe faz. Permanece como é. O mal cairá sobre o homem. Assim, o pecador, com o pecado, pode afastar-se de Deus e não gozar mais de suas benéficas influências, mas a Deus nada lhe faz. Todo mal é seu. Também o arredondamento do sol me simboliza a eternidade de Deus, que não tem nem princípio nem fim. A mesma luz penetrante do sol, que ninguém pode conter em seu olho, e que alguém quisesse olhá-lo fixamente em pleno meio-dia, ficaria ofuscado. E se o sol se quisesse aproximar do homem, este ficaria reduzido a cinzas? Assim, do sol divino, nenhuma mente criada pode restringi-lo em sua pequena mente para compreendê-lo em tudo o que é. E se quisesse esforçar-se, ficaria deslumbrada e confusa. E se este sol divino quisesse fazer ostentação de todo o seu amor, fazendo-o sentir ao homem enquanto ainda está em carne mortal, o homem ficaria incinerado. Portanto, Deus tem posto uma sombra de si e de suas perfeições em tudo o que criou. Assim parece que o vemos e o tocamos, e por ele ficamos tocados continuamente. Além disso, depois de o Senhor ter dito aquelas palavras, a fé é Deus. Eu disse-lhe, Jesus, tu me amas? E ele acrescentou, e tu queres-me? Eu imediatamente disse, sim, Jesus, e tu sabes disso, que sem ti sinto que me falta a vida. Pois bem, Jesus acrescentou, tu me queres, eu também, portanto amemo-nos e estejamos sempre juntos. Assim terminou por esta manhã. Agora, quem pode dizer o quanto minha mente entendeu este sol divino? Parece-me vê-lo e tocá-lo por toda parte. Aliás, sinto-me revestida por dentro e por fora de mim mesma, mas minha capacidade é pequena. Pequena que, enquanto parece que compreende alguma coisa de Deus, ao vê-lo parece que não entendi nada. Espero que Jesus me perdoe. Nesse trecho aqui, a Luísa, assim, foi bem didática quando ela escreveu, né, ela foi pedida ali pelo confessor para fazer a explicação
né? Porque antes ela tinha falado discorrido sobre a fé, né? Que Jesus havia dito para ela que a fé era Deus. E ela foi forçada ali a descrever isso. Como que você entende isso? Explica como é que você entende? E ela explicou no trecho passado sobre a fé. E agora ele pede para ela falar sobre Deus. E ela se vê incapaz de fazer isso. E nós também, se formos para colocarmos em palavras, descrevermos o que nós entendemos a respeito de Deus, a gente vai ficar balbuciando coisas, mas talvez nem nós vamos até mesmo compreender aquilo que a gente poderá dizer. Mas ela recebe ali uma luz, né, uma luz na sua mente para poder ela compreender uma parte, né? Porque ela não é capaz, ela já vem dizendo isso, que não é capaz de, a mente humana, nenhuma mente é capaz de apreender Deus na totalidade, né? Compreender Deus na totalidade. Então, sendo assim, alguns lampejos das informações que o Senhor vai liberando para a mente é que a gente vai, se estando atento, vamos captando e vamos apreendendo, vamos compreendendo e saboreando essas verdades que Ele vai nos revelando aos poucos, aos goles, como a gente tem aprendido. Mas aqui, importante, nem vou repetir o que a Luísa fala, porque está bem claro, o texto ele é bem claro mesmo a explicação que ela faz, né? E essa comparação que ela faz de Deus com o sol. Né? E que tudo que foi criado não é mais que sombra de Deus, e Deus está em tudo. Então, aí ela vai fazendo essa analogia ali com o sol, com o calor do sol, com a luz do sol, faz traz essa informação em relação à Santíssima Trindade, descreve ali quem seria o Pai, o Filho e o Espírito Santo em relação né, que o Sol ali é um fogo, é uma bola de fogo, na verdade, né? A gente entende ali que é um astro, é o astro-rei, mas ele é uma bola de fogo. E esse fogo, né, ela vê ali com as características do Pai, porque o fogo ali é o que tem o poder. Então, esse fogo é o Pai. O fogo produz o calor e a luz. É o fogo que produz o calor, a luz e o calor. Embora sem o fogo ele não existe sem o calor e sem a luz. Então, por isso dela fazer essa ligação ali de entendimento, para entender melhor, para expressar melhor o entendimento dela em relação à divindade, a Deus o pouco que ela havia compreendido, de que Deus sendo, né, o Pai sendo esse fogo, a luz sai do fogo e o calor também sai do fogo, e que a luz é Jesus e que o calor é o Espírito Santo. Mas que essas três, né, três realidades, fogo, calor e luz, elas são inseparáveis. Não tem como haver fogo sem luz e sem calor, não há calor ali sem o fogo e sem a luz, e não há o calor ali que não provenha de um fogo e que também, né, que tenha essa luz. Então é uma complementação. Os três estão ali unidos, são uma coisa só, é o fogo e né, esse fogo que gera luz e calor. E que não tem, né, não tem princípio fora do outro. Então, não é difícil de entender. E aí ela faz essa ligação lá com o Sol e vai colocando lá, né, o arredondamento do Sol, que representa ali a infinitude de Deus, porque algo que é redondo a gente não tem princípio nem fim, né? É redondo. Não tem um princípio, não tem onde começou e nem onde vai terminar esse círculo. Então, Deus é esse ser que não tem princípio nem fim. E os raios, né, que é essa sabedoria que adentra profundamente em tudo e toca tudo que está sob os efeitos, né, da luz, que não queira estar escondido na escuridão, tem as verdades, tem a iluminação da mente, da alma ali, das informações, do conhecimento. E esse calor que é o amor, que ama tudo, que aceita, que compreende, que absorve,
que dá vida, né? O Espírito dá vida. Então, esse calor que também gera vida, que aquece, que dá vida. Então, assim, não tem muito que colocar, porque eu estaria repetindo as mesmas palavras dela, porque, assim, até então o Senhor não me deu nada de diferente do que Ele já revelou para a Luísa, dessa compreensão que ela teve. Então, o que eu vejo assim, que é importante é de fixar esse entendimento que ela teve, que já é grandiosíssimo, é um entendimento iluminado, é um entendimento assim muito claro e verdadeiro, e meditar em relação a isso, né? Onde Deus está em tudo, Ele opera em tudo, Ele está ali se manifestando em tudo. Então, meu chamado é de olhar para tudo e ver Deus ali agindo e operando, sendo, existindo, e reconhecer isso, entender isso, fixar isso na mente. E tudo que eu for fazer, tudo que eu for olhar, tudo que eu for tocar, eu ver ali a expressão de Deus, eu ver ali uma sombra de Deus, eu ver ali um rastro de Deus, eu ver ali um rabisco de Deus, eu ver ali um toque de Deus, eu ver ali um aroma de Deus. E assim em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Deus agindo nos mínimos detalhes em tudo da nossa vida. Então é mudança de mentalidade mesmo, que eu vejo que nesse trecho de hoje assim é uma mudança de mentalidade que a gente precisa assumir, né? Eu compreendi o que ela está falando, eu compreendi dentro das minhas limitações, eu compreendi, mas o que eu preciso é assumir isso, assumir essas atitudes que ela foi assumindo a partir do momento que ela foi entendendo, que ela foi compreendendo, que o Senhor ia revelando para ela. Hoje nós recebemos essa revelação e de ir assumindo como verdade e vivendo essa verdade. Então, vejo que é bem isso que a gente precisa, que eu preciso, e que Deus possa cada vez mais nos e não desistindo de nós, iluminando a nossa mente, né, sendo essa sabedoria, sendo esse amor para conosco, sendo esse poder também de não nos fazer desistir, de nos fazer perseverar, caminhar decididamente no caminho que Ele está traçando, que Ele já traçou, na verdade, mas que Ele vai abrindo, vai nos revelando aos poucos para que nós vayamos adentrando e processando. Amém, Fiat?